Para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel e nós hoje estamos aqui para estudar dois gêneros que são extremamente relevantes para a nossa vida em sociedade. Nós vamos falar hoje da reportagem e da fotoreportagem. Nós sabemos que a mídia tem um papel muito importante. O conhecimento nunca esteve tão acessível como nos tempos de hoje. Nós podemos a todo instante, acessando a internet ou mesmo lendo um jornal físico ou online, estar a par de tantas coisas que acontecem diariamente no nosso país e até no mundo todo. E como pessoas, nós estamos sempre buscando registrar fatos, seja por meio de fotos, seja por meio de pensamentos ou anotando. E a reportagem e a fotoreportagem são gêneros que fazem isso, que são registros da nossa vida em sociedade ou até mesmo da nossa vida como um indivíduo. Mas para além disso, para além de registrar algo, textos como a reportagem e a fotoreportagem, gêneros como esse servem para que nós possamos expressar a nossa opinião e cavar um pouco mais fundo para além dos fatos que estão na superfície. Então vem comigo e acompanha mais essa aula. O conteúdo que nós vamos estudar é referente à unidade 2 e ao capítulo 2 do nosso livro Todos os Textos, cujo título é A Reportagem nas Mídias Digitais e a Fotoreportagem. Então agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais no estudo desses dois gêneros. Reportagem e fotoreportagem são textos do universo jornalístico. E aí nós vamos ter vários textos nesse universo. E dentro desse universo jornalístico nós temos textos que são de cunho opinativo e textos que são de cunho informativo. Como vocês podem ver aqui no nosso slide, os textos de cunho opinativo, eles buscam emitir uma opinião de forma mais explícita, diferente dos textos informativos, que, como o nome já diz, eles vão simplesmente expor a informação referente a um determinado tema e a um determinado assunto. A reportagem e a fotoreportagem, elas vão estar dentro dos textos de cunho opinativo, ou seja, onde a nossa opinião, onde a opinião do repórter, ela é emitida de forma explícita. Atenção! A reportagem não é uma notícia. É muito comum que os alunos, por serem dois textos do universo jornalístico, acabem confundindo a reportagem com uma notícia. Mas tenha muita atenção, eles são diferentes apesar de fazerem parte do mesmo universo. Como vocês podem ver aqui na metáfora que nós criamos, nós temos aqui um iceberg. A notícia, ela é referente a essa pontinha do iceberg, aquilo que está bem em cima no fato, aquilo que é mais superficial. A reportagem não, ela é todo o restante do iceberg, aquilo que está mais profundo, aquilo que precisa de um mergulho mais fundo e de uma análise maior para ser descoberta. A notícia, ela vai ser referente aos fatos que estão claramente expressos. Nós sabemos que, por exemplo, o primeiro parágrafo de uma notícia ele corresponde ao lead. E eu vou dar aquelas informações que são o que aconteceu, como aconteceu, quem são os envolvidos naquela história, quando e por que aconteceu. A reportagem ela vai partir do topo do iceberg, ou seja, da notícia, mas ela vai muito mais além, como nós vamos ver agora. Nós temos na reportagem análise de fatos. Nós não trazemos simplesmente o fato. Como vocês podem ver aí na nossa imagem, nós trazemos sim um título, um lead e um corpo do texto. E o título, assim como na notícia, ele vai ser um título chamativo, um título que busca atrair o leitor, impactar o leitor de alguma maneira. E sim, podemos trazer um lead onde as informações gerais que inspiraram essa reportagem vão ser expressas. Mas, como nós podemos ver no nosso primeiro bloquinho, nós temos fatos e análises desse fato. A reportagem, ela vai tentar representar, trazer um retrato da realidade. Então, por exemplo, se nós temos um assunto como testes de produtos de beleza em animais, a notícia, ela vai trazer algum fato referente a isso, como o ataque a uma empresa que fazia testes de cosméticos em animais, e vai dizer:
o que aconteceu, quando aconteceu, quem foram os envolvidos nesse ataque. A reportagem não. Ela vai partir do ponto de vista e da opinião do repórter, que pode ser inspirado nesse fato de um ataque a uma empresa, por exemplo, mas ele vai tratar de questões mais profundas. Por que testes de beleza são realizados em animais? Como isso afeta os animais e a sociedade em geral? Vamos fazer uso de pesquisas, entrevistas, análises, dados, tudo para quê? Para que nós tenhamos exposição, informação e descrição. A reportagem, ela é um gênero não literário. Então, o objetivo do repórter, do jornalista, não é tão somente levar o leitor a um momento de entretenimento e de fruição, mas levá-lo sim a uma reflexão desse retrato da realidade que ele está fazendo. Como vocês podem ver nesse nosso quadro, a reportagem ela vai se preocupar sim em expor um assunto, em informar o seu leitor, mas também em descrever esse assunto das maneiras mais profundas possíveis, não deixando de trazer, é claro, o ponto de vista e a opinião do jornalista a respeito do assunto. Ele não é apenas um relato imparcial desse fato. Falamos da reportagem no slide anterior. Aqui nós podemos tratar um pouco mais aprofundadamente da fotoreportagem. A fotoreportagem ela vai ser esse retrato da realidade por meio de imagens. Na reportagem nós também podemos fazer o uso de imagens, mas o corpo do texto ele é desenvolvido de forma muito mais ampla, muito mais profunda. Então, se você vir uma fotoreportagem como a que nós temos no livro, por exemplo, nós teremos um título, assim como na notícia, assim como na reportagem, assim como na crônica, assim como em outros gêneros. Um título que de alguma maneira vai também buscar chamar a atenção do leitor, impactar o leitor de alguma maneira, atrair esse leitor. Porém, como nós podemos ver, é a realidade retratada por meio de imagens. E, além dessas imagens, nós teremos legendas como complemento da informação que essas imagens estão trazendo. A legenda é aquele texto curtinho abaixo da foto, 2 ou 3 linhas no máximo, que vai trazer uma descrição dessa imagem. Por meio das imagens, a fotoreportagem vai tentar contar a história, explicar o fato que a reportagem fez por meio de um texto. Então, a legenda vai vir para que o leitor possa acompanhar, ter uma conexão dessa história para complementar, como eu já disse, a informação trazida pela imagem. A maneira também como a fotoreportagem traz a disposição das fotos, das imagens, ela não é aleatória, mas ela vai buscar ser expressa sequencialmente, de maneira que ela possa trazer a informação desejada e de maneira também que se possa impactar o leitor. A gente precisa lembrar que esses dois gêneros, reportagem e fotoreportagem, são gêneros midiáticos de cunho opinativo, então eles vão buscar convencer o seu leitor de determinado ponto de vista, de determinada tese, ele vai trazer explicitamente o ponto de vista do repórter, do jornalista. Então, por exemplo, na reportagem, o que nós temos de finalidade, do objetivo do gênero reportagem? A finalidade da reportagem é trazer o quê? Informações mais aprofundadas sobre um assunto ou tema, e é importante destacar que esse assunto ou tema ele precisa ser de relevância para a sociedade, mas a reportagem ela vai focar sobre diferentes aspectos e pontos de vista. Como nós já dissemos, ela não vai simplesmente dizer o que, quando, como, onde, quem eram os envolvidos no tema, no fato, no assunto retratado, mas ela vai aprofundar, ela vai ser o restante do nosso iceberg. Quando pensamos na estrutura, a reportagem ela vai ter uma estrutura relativamente livre. Geralmente ela costuma ser bem maior do que a reportagem, por justamente ser mais aprofundada, mas ela vai poder reunir trechos de entrevistas,
que foram realizadas sobre o assunto e tema ou tema debatido. Ela vai trazer citações, ela pode trazer tabelas, gráficos, infográficos, mapas, todo recurso que contribua para aprofundar o tema trabalhado. E aí, assim como a fotoreportagem, também pode fazer uso de fotos, de imagens, de boxes informativos. A reportagem ela visa isso, ampliar o horizonte da sociedade, do leitor que tem acesso àquela reportagem. A linguagem ela vai seguir a norma padrão, tendendo um pouco à impessoalidade, apesar de trazer uma informação, uma opinião de maneira explícita. Claro que essa linguagem ela vai poder variar um pouco dependendo do veículo e do perfil do público. Como assim, Isabel? Eu posso ter uma reportagem em jornal impresso, eu posso ter uma reportagem em um jornal online, eu posso ter uma reportagem que visa atingir um público adulto ou um público teen ou um público intermediário. Então, a minha linguagem ela precisa se adequar ao público que eu quero atingir. Então, essa questão da linguagem, da impessoalidade, ela vai variar um pouco. Porém, nós temos aqui a predominância dos verbos no presente do indicativo. Por quê? Apesar dos gêneros jornalísticos, como a notícia ou a reportagem, tratarem de temas de acontecimentos passados, a intenção do jornal e do repórter é dar a sensação de que esse tema ele é atual, de que ele é relevante para o momento. Então, o uso dos verbos no presente do indicativo trazem essa sensação de algo que está acontecendo naquele momento, que é relevante para aquele exato momento. Aqui eu trouxe para vocês a mesma reportagem que tem no nosso livro, no todos os textos. Nós temos aqui uma reportagem que ela é retirada de um site, ela é online, ela não é do suporte em papel. E ele vai descrever um pouco sobre as condições daquele local. Você tem aí duas imagens, uma da década de 1929, uma mais atual. Você pode observar também aqui na imagem que nós temos a movimentação que uma plataforma online vai trazer. A gente precisa ver que existem recursos e ferramentas diferentes para reportagem e para fotoreportagem. Aqui nós temos e também para reportagem no jornal impresso e para reportagem no jornal online. Vocês vão encontrar no livro de vocês, durante as atividades, uma questão que vai falar justamente sobre isso, sobre características, sobre recursos e ferramentas que geralmente são utilizados em páginas de jornais virtuais, mas não são utilizados em jornais impressos. Isso é uma regra? Não, claro que vai sempre haver uma variação, uma mobilidade nesses gêneros. Mas, por exemplo, num jornal virtual, nós temos um menu superior com opções de navegação pela página virtual. Então, por exemplo, se você abrir o site do G1, você vai ter lá em cima entretenimento, notícias, ou notícias regionais, notícias mundiais, para que haja essa mobilidade. Vai haver a apresentação, a publicação do horário em que esse texto, se você observar, acima da imagem em preto e em branco, você tem 10/1/2019, às 19 horas e 27 minutos, que foi exatamente o momento em que essa notícia ela foi publicada. Isso a gente não vai ter o horário exatamente, por exemplo, num jornal impresso. A gente tem a data de publicação daquele jornal, mas a gente não vai ter o horário daquela impressão. Nós temos os hiperlinks no corpo do texto, que são essas possibilidades de acessar outras páginas. Então, ao longo do texto, você encontra muitas vezes aquelas palavrinhas em azul. Então, se você clicar ali, aquilo vai te direcionar para outra página referente àquele assunto, àquele conteúdo. Nós temos botões com acesso para ouvir ao vivo programação de rádio vinculada ao site, algumas plataformas, alguns sites, assim que você entra, você tem uma rádio já aberta, tem a barra de rolagem para que você possa passar, avançar ou retroceder na leitura, certo? E também tem os ícones com hiperlinks para as redes sociais, que também vai estar presente na fotoreportagem. Se vocês observarem aqui, essa é a fotoreportagem que também tem no livro de vocês,
sobre as escadarias João Manuel e 24 de Maio. E se vocês observarem, nós temos aqui o horário de publicação dessa fotoreportagem, a data. Nós temos aqui também os hiperlinks que levam para as redes sociais. E essa fotoreportagem, você pode observar que ela vai iniciar com um parágrafo introdutório. Nós temos o título aqui, Segurança Conquistada através da Arte. Nós temos aqui o fotoreportagem por Maiara Dalagnol e Rafaela Frison. Então, nós temos aqui a exposição dos autores e um pequeno parágrafo que ele vai contextualizar o leitor. Essas aqui são algumas imagens da fotoreportagem. Veja que cada uma dessas imagens possui a sua legenda. Então, por exemplo, nós temos essa que está aqui mais em destaque. Para decorar a escadaria foram usadas 3.300 peças. Então, aqui, essa legenda ela vai inserir o leitor no acontecimento. Se vocês observarem o título anterior, ele fala, segurança conquistada através da arte. Houve uma reforma nessa escadaria por meio do uso de ladrilhos e a própria população fez essa reforma. Então, a disposição que a fotoreportagem traz às suas imagens é justamente para que o leitor tenha acesso a essa informação, a essa história de maneira coerente, de maneira coesa, de maneira que faça sentido. Então, o que é que nós podemos ver aqui agora? Eu quero que vocês observem as semelhanças e as diferenças da fotoreportagem e da reportagem. No que diz respeito à reportagem, a fotoreportagem que nós estamos trabalhando sobre as escadarias, que tem no todos os textos, no capítulo 2, nós temos como semelhanças com relação ao assunto que elas tratam das escadarias, da escadaria João Manuel. Elas mencionam a questão da falta de segurança no local, em ambos os locais, nas escadarias, e ambas a reportagem e a fotoreportagem vão trazer essa questão dessa proposta de revitalização do espaço que houve. As diferenças. A fotoreportagem ela vai tratar de mais outras duas escadarias da cidade, além da escadaria João Manuel. Ela vai focar um pouco mais na revitalização do que na questão histórica, na questão da falta de segurança. E a reportagem vai tratar, como nós já falamos, a história de apenas uma escadaria. Então, a gente vê que o assunto e o tema são semelhantes, mas eles vão apresentar também as suas diferenças. Com relação à estrutura dessas reportagens, dessa reportagem e da fotoreportagem e algumas em geral. Semelhanças. Nas duas nós temos a apresentação do título. Lembre, o título é aquilo que de primeira vai buscar atrair o leitor. Ambas usaram fotografias. Fotoreportagem é uma questão obrigatória, a reportagem não. Elas utilizam também legendas, porque quando você traz uma fotografia, é importante que aquela fotografia, aquela imagem tenha uma legenda para que o leitor entenda o objetivo e o propósito do uso daquela legenda. E também trazem nome do autor e, no caso da fotoreportagem, das duas autoras. As diferenças, no entanto, com relação à estrutura, dizem respeito ao fato de que a reportagem ela é composta de um texto escrito e contém apenas algumas fotos. A fotoreportagem não. Ela vai ter menos texto escrito e muitas fotos, porque na fotoreportagem quem conta a história são as imagens. Ela é justamente um texto mais imagético. Nós chegamos ao fim dessa nossa aula sobre a reportagem e a fotoreportagem. E é importante que agora vocês realizem a atividade do todos os textos, que está na página 75 e vai até a página 82. Isso é importante para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês nesse conteúdo. E até a nossa próxima aula.